Fala, impressionadores, Francisco aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode criar uma função que vai limpar e padronizar os nomes de uma coluna do DataFrame do Pandas, tá? Então eu tenho aqui um DataFrame que, se você olhar, eu tenho colunas com diferentes padrões de nomenclatura. Aqui eu tenho letras maiúsculas e minúsculas separadas por espaço, aqui tudo minúsculo separado com barra, aqui maiúsculas e minúsculas sem espaço, aqui só minúscula, aqui com espaço, aqui tudo maiúscula, ou seja, isso daqui acaba atrapalhando um pouco a forma da gente escrever código. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma função que vai padronizar todos esses nomes de colunas para um único tipo e vou mostrar para vocês as consequências disso, porque que isso ajuda a gente a escrever um código de melhor qualidade. Antes da gente começar o conteúdo do vídeo, eu peço que você dê uma olhada na descrição desse vídeo aqui. Por quê? Porque lá na descrição você vai achar um link que vai ter esse notebook aqui que a gente está trabalhando, tá? E eu sempre coloco alguns links adicionais lá no notebook, sempre coloco algum material adicional para facilitar a sua compreensão e você também pode aproveitar para fazer junto comigo aqui no vídeo, tá? Você pode pausar o vídeo, baixar e fazer o código junto comigo para facilitar a sua compreensão. Você também vai achar na descrição um link para um mini curso de análise de dados para você continuar aprimorando as suas habilidades com pandas dentro do nosso conteúdo aqui, usando o nosso conteúdo aqui, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos aqui para o nosso vídeo. Tá? Então, ó, o DataFrame que eu estou utilizando é esse que eu gerei aqui, tá? Eu gerei esse DataFrame aqui com esse dicionário, tá bom? Então, eu tenho aqui esse código, tá? Se eu rodar ele aqui, você vai ver que é exatamente o DataFrame que eu mostrei aqui para vocês. E eu posso dar uma olhada aqui nas colunas dele, tá? E daí você vai achar alguns problemas aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho vários espaços, ok? Aqui eu tenho vários espaços, não é um único espaço. Aqui eu não tenho espaço nenhum, mas tenho barra. Aqui eu não tenho espaço nenhum, mas eu tenho mistura de maiúsculos e minúsculos, tá? Então, eu tenho uma falta de padronização aqui. Isso é ruim por diversos motivos, tá? O principal motivo é que seu código pode ficar confuso, né? Ora você vai ter colunas escritas de uma forma, ora você vai ter colunas escritas de outra forma, isso acaba dificultando. Mas também, isso aqui é muito ruim para pessoas que têm o costume de acessar colunas no Pandas usando a notação de ponto, tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu quiser, por exemplo, acessar a coluna preço, eu posso botar aqui df.preco, né? Que está sem cedilha aqui. E daí eu vou ter aqui os meus valores. Agora, para eu usar essa notação de ponto, eu não posso ter espaço e nem qualquer outro caractere que possa indicar operações do Python. O que eu quero dizer com isso? Se eu tentar acessar essa ID usuário aqui, eu vou ter problemas. Eu vou botar aqui df.id, só que eu tenho 3 espaços. Se eu fizer isso daqui, tá? Repara que, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas aqui está em azul e aqui está em preto. Por quê? Porque o próprio Jupyter está indicando pela coloração aqui que isso aqui são coisas separadas. Se eu tentar acessar isso aqui, ele vai dar um erro de sintaxe, tá? Ele vai dizer assim, cara, eu não estou entendendo o que você quer aqui. Para eu acessar essa coluna, eu seria obrigado a usar a notação de colchetes passando na forma de uma string o nome da coluna. Então, isso daqui deve funcionar. Beleza, porque agora eu estou usando a notação de colchete, eu boto colchete, abro aqui aspas, né, para passar uma string e boto ó, ID, 3 espaços, usuário, tá bom? Então, se eu quiser usar a notação de ponto, eu sou obrigado, né, a não ter espaços no meu nome. Eu também sou obrigado a não ter, por exemplo, barra. Vou mostrar isso aqui para você, ó. Então, eu agora vou tentar acessar essa coluna aqui, produto barra descrição. Então, df.produto. E se eu botar a barra aqui, repara que já vai ficar com uma cor diferente, tá? Por quê? Porque o Python vai entender que eu estou acessando um atributo ou coluna chamada produto e estou dividindo por alguma coisa chamada descrição. Se eu rodar essa célula aqui, repara que ele vai dar para mim ó, um erro de atributo, porque ele está dizendo que o DataFrame não tem nenhum atributo chamado produto. Tá? Porque é isso que ele acha que eu estou acessando aqui. Ele acha que eu estou acessando um atributo ou coluna e estou pegando e dividindo por descrição, que também daria um erro, né? Tendo em vista que não existe nenhuma variável descrição atribuída anteriormente, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu também sou obrigado a usar a notação de colchete. Eu vou botar aqui, ó, produto barra descrição, e agora vai funcionar.
Tá? Então, isso é um dos problemas que você tem, né, quando você está com nomes de colunas com espaço, com barra, tá? Qualquer outro caractere que possa vir a representar algum tipo de operação do Python. Tá? Então, isso faz com que você seja obrigado a padronizar os nomes das suas colunas para que você possa usar esse tipo de notação. Tá bom? E aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Só para aproveitar esse tema. Eu, particularmente, evito usar essa notação de ponto, tá bom? Eu sempre uso a notação de colchetes aqui, mesmo que o nome das colunas estejam sem espaços e tal, eu sempre uso a notação de colchete. Aqui eu vou dar para você um pouco da minha experiência e um pouco da minha opinião também, então não leva isso aqui como se fosse a verdade absoluta, tá? Mas já que a gente está falando sobre isso, eu acho importante dar esse tipo de informação, esse tipo de ajuda a vocês. Por que eu sempre uso essa notação aqui? Porque em algumas equipes, você vai ter pessoas que não são necessariamente da área de dados, não estão, sabe, usando pandas todos os dias e tal. E em programação Python, tá, isso daqui costuma simbolizar o acesso a um atributo. Tanto que o erro que deu ali foi atributo error, né? Não deu um erro de key error, né? Que seria quando uma coluna não é encontrada. Tá? Ele deu um atributo error. Porque, por exemplo, se eu quiser descobrir o número de linhas e colunas que tem nesse data frame, eu iria fazer o quê? df.shape, que é um atributo de data frame que vai me dar aqui, ó, 5, 6, que eu tenho 5 colunas, 5 linhas e 6 colunas, tá? Então, para uma pessoa que é muito mais programador, né, porque, sei lá, vem de outra formação, vem de desenvolvimento web, alguma coisa assim, e muitas das vezes você tem equipes, né, multidisciplinares, né, com programadores de diversos conhecimentos, tá? Isso pode atrapalhar eles a entender o que significa. Ele vai achar que esse ponto preço aqui simboliza um atributo do data frame que se chama preço. Tá? Isso acaba atrapalhando um pouco ali na equipe e tal, daí você tem que dizer, não, você também pode acessar colunas usando um ponto e tal. Isso às vezes atrapalha um pouco a compreensão de outras pessoas da equipe que não são assim usuários de pandas com tanta frequência, né, como nós que somos da área de dados, tá? Então, de forma a deixar o código mais fácil de boa parte das pessoas entenderem, eu sempre uso a notação de colchetes, tá bom? Mas isso é simplesmente uma prática minha, uma experiência minha, que eu também já conversei com outras pessoas da área, eles também às vezes usam isso, né, para deixar bastante claro que isso daqui é uma coisa do Pandas, né, para uma coluna do Pandas e não um atributo, tá? Mas, novamente, né, não estou dizendo que é errado você fazer esse tipo de coisa aqui, nem nada do tipo. Agora, com certeza, se você quiser usar a notação de ponto, aí sim você vai ter que retirar espaços, retirar barras e esse tipo e todas essas alterações que você tem que fazer, tá bom? Então, beleza, fica só aí esse toque, tá? Agora, vamos lá. Existem alguns padrões, vamos botar assim, de maneiras de você escrever, né, texto em programação, tá? Texto pode ser colunas, variáveis, tá? E a gente diz que são tipos de case, tá? Por que essa palavra case em inglês? Porque em inglês a gente chama letras minúsculas de lowercase e maiúsculas de uppercase. Tá? Então, a gente diz que existem diferentes tipos de case em programação em geral. Isso aqui não é simplesmente Python. Então, ó, a gente tem o que a gente chama de snake case, que é esse padrão aqui. Ó. Você tem tudo em minúsculo e os espaços são substituídos por underscore. Tá? Tem também o camel case. Tá? Então, ó, a primeira palavra está com a inicial minúscula, mas da segunda em diante você tem a inicial maiúscula. Você tem a kebab case, que é tudo em minúsculo e traços, né, para separar. E você tem a Pascal Case, tá? Que a primeira letra de todas as palavras é em maiúsculo, tá bom? E qual é que você vai utilizar e tal? Aí depende muito da sua preferência, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou padronizar o nome de todas as colunas num primeiro momento com Snake Case, tá? Por quê? Porque é a que eu mais gosto de usar e tal, eu vejo muitas pessoas utilizando. E para a galera de Python é um pouco mais utilizado, né? Por quê? Porque em Python a gente costuma escrever variáveis e funções utilizando o snake case, né? Em Python a gente usa snake case para variáveis, funções, e para classes a gente usa Pascal case, tá? Então, a galera de Python está muito acostumada em usar snake case e Pascal case. Outras linguagens, tem muitas linguagens que usam camel case e tal, tá? Mas como snake case
é bastante utilizado em Python, eu vou padronizar todas essas colunas aqui para snake case. E claro, você pode pegar o meu código e modificar ele de forma a padronizar tudo com camel case, kebab case, Pascal case, tá? A partir do momento que você entender a lógica que eu vou aplicar aqui, você pode modificar o meu código para qualquer outro tipo de case que você queira, tá bom? Então, basicamente, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou substituir, né, todos esses nomes aqui, vou transformar todos eles em um padrão, um tipo de case, snake case, tá? E o código que eu vou escrever aqui, eu vou utilizar expressões regulares, ok? E no material que você vai encontrar aí, vai ter um link que é para esse vídeo aqui, que é um vídeo aqui do nosso canal, tá? Aqui da hashtag programação, que é como sair do zero em regular expressions, ou regex, ou expressões regulares em português, tá bom? E você vai entender por que eu vou usar expressões regulares durante o vídeo. Francisco, eu nunca vi expressões regulares. Não sai do vídeo, tá? Porque eu vou ensinar para você, todo momento que eu usar uma, eu vou ensinar a lógica, tá? Então, você não precisa pausar esse vídeo e ver esse aqui para entender tudo que está acontecendo. Eu vou fazer o meu melhor aqui para explicar para você, tá? Qual é a lógica de funcionamento ali. E eu vou também, né, tentar deixar bastante claro por que eu estou usando expressões regulares, por que eu não estou usando outras formas de substituição que estão disponíveis na linguagem Python, tá bom? E se depois desse vídeo aqui você entender a substituição que eu fiz ali e tal, mas quiser um pouco mais de detalhes, aí você pode vir aqui e ver esse vídeo aqui que é saindo do zero em regular expressions, tá bom? Mas você não precisa se preocupar, você não precisa pausar esse vídeo e ir lá, eu vou fazer o meu melhor aqui para você entender a lógica e depois você pode ir lá e se aprofundar um pouquinho melhor, entender um pouquinho mais os fundamentos, beleza? Então vamos lá, vamos descer aqui. Para ficar mais fácil de consultar, eu vou botar novamente aqui o nome das nossas colunas, tá? Então a gente tem esses nomes aqui, e para a gente utilizar, né, expressões regulares em Python, eu preciso importar, tá, um módulo do Python. Então eu vou botar aqui import RE, tá bom? Esse RE é justamente de regular expressions, tá? Expressões regulares em inglês, tá bom? Novamente, não se preocupe se você nunca viu isso, eu vou explicar para você como é que é o funcionamento. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função que vai poder pegar uma string e converter essa string para esse tipo snake case aqui, tá? Então, para a gente definir uma função, def, ok? E eu vou botar aqui string to, ou se você quiser botar em português, string para, tá bom? Mas como string já é uma palavra em inglês e snake case já é uma palavra em inglês, eu vou botar aqui to só para ficar tudo em inglês, mas você pode mudar isso se você quiser, tá bom? Então, vou botar aqui string to snake case, tá? E obviamente que essa função recebe uma string. Show? Então, basicamente vai ser essa aí a assinatura da minha função, tá? Ela recebe uma string e vai converter para snake case. E eu vou fazer cada substituição necessária, uma de cada vez, e mostrar para você os efeitos de cada uma das substituições, uma de cada vez, tá bom? Então, ó, essa string que eu vou receber, eu vou converter numa string nova. Eu vou chamar aqui de string nova, tá? E essa string nova vai ser o resultado de quê? De pegar essa string e fazer substituições. E eu vou fazer uma substituição, uma de cada vez, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar todas essas strings aqui, tá? E vou padronizar elas de forma que eu sempre tenha um espaço entre as palavras quando existir separação das palavras. O que eu quero dizer com isso? Eu vou começar com a barra, tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar na string pela existência de uma barra. E essa barra vai ser substituída por um espaço vazio, tá? Eu preciso começar por algum lugar. E eu acho que a lógica mais simples é você botar tudo que tem espaço vazio como sendo um único espaço e depois substituir esses espaços por underscore, tendo em vista que eu preciso ter underscore, tá? Posso começar por outra linha de raciocínio? Posso, ok? Mas aqui simplesmente eu estou resolvendo começar por substituir todos os caracteres e espaços múltiplos por um único espaço, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse módulo RE. Esse módulo RE, ele tem uma função que se chama sub, tá? Então, eu vou botar aqui .sub, que vem de substituição, tá? Em inglês, substitute, tá? Ele vai efetivamente substituir. E você precisa dizer para ele, substituir o quê? Pelo quê e aonde, tá? Então, como eu falei, eu vou começar resolvendo esse problema da barra. Então, vou substituir uma barra. Pelo quê? Por um espaço vazio, tá? E vou substituir aonde? Nessa string aqui que essa função está recebendo.
Então, aqui, terceiro parâmetro, string. Então, eu vou retornar aqui essa string nova, tá? Como eu falei, eu vou fazer uma substituição de cada vez. A gente vai ver cada um dos resultados, um de cada vez. Beleza? Então, eu vou rodar essa célula. Repara que não aconteceu nada aqui, porque essa célula está simplesmente definindo uma função, tá? E agora eu vou aplicar essa função aonde? Eu vou aplicar essa função em cada string que está aqui em def.columns, tá? Eu posso fazer isso dentro de um list comprehension do Python. Então, eu vou abrir colchetes aqui, porque um list comprehension nada mais é do que um loop for otimizado, tá? Então, eu vou fazer aqui um list comprehension. Eu sempre gosto de começar o list comprehension pela parte do for, porque olha só o que eu acabei de falar. Eu disse que eu vou aplicar essa função para cada string que tem em df.columns, ok? Cada string aqui representa o nome de coluna, certo? Então, eu vou passar essa função aqui por cada coluna que tem em df.columns. Entendeu a maneira como eu falei? Ó, for coluna em df.columns, certo? Eu basicamente falei isso em português, né? Para cada coluna que tem em def.columns, eu quero fazer o quê? Isso que eu quero fazer, que é aplicar uma função, é o início do list comprehension. Então, eu vou botar aqui, ó, vou dar um espaço aqui, tá? O que eu disse que eu quero fazer? Eu quero passar essas colunas para essa função. Então, string to snake case, e vou passar a minha coluna. Beleza, isso daqui é um list comprehension. E qual vai ser o resultado disso aqui? Vai ser uma lista com as minhas colunas modificadas pela minha função. A única coisa que a minha função está fazendo no momento é substituir barra por espaço vazio. Então vamos rodar essa célula. Repara, ó, ID usuário continua a mesma coisa. Agora, produto barra descrição está produto espaço descrição. Então, beleza, funcionou. Isso daqui que eu disse que era para substituir barra por espaço vazio, funcionou. E o resto continua tudo igual, porque não tem barra. Show? Então vai ser basicamente essa linha de raciocínio que eu vou fazer aqui com vocês. Essa função aqui, ela vai fazendo substituições graduais, tá? Eu vou resolver um problema de cada vez, até no final ter snake case. Show? Então vamos lá, ó. Resolvi o problema da barra. Beleza. Vamos então aqui, tá? Abrir um espaço para nossa nova substituição. O que eu quero resolver agora? Agora eu quero resolver esse problema do espaço múltiplo aqui, tá? Então, esse espaço múltiplo eu vou resolver em cima de quem? Eu vou resolver em cima da minha string nova, tá? Porque são substituições graduais. Show? Então, ó, eu peguei string, fiz essa substituição, gerei string nova. Agora, nessa string nova, eu quero resolver o problema dos espaços múltiplos, tá? Por que eu estou falando dessa forma? Porque, eventualmente, esses problemas podem estar em uma coluna única, tá? Uma mesma coluna pode ter espaços múltiplos, barra, então eu preciso fazer isso uma atrás da outra, beleza? Agora eu não vou mudar o nome da variável, tá? Eu vou sobrescrever a variável só porque o código vai ficar mais fácil de entender. Então, ó, eu vou pegar aqui string nova, tá? E vou reatribuir string nova a uma nova substituição. Então, vou botar aqui re.sub, tá? E agora vai ficar mais fácil de você entender por que a gente está usando regular expressions, expressões regulares, tá? Por quê? Porque quem já conhece um pouquinho de Python deve ter ficado assim, porra, Francisco, você usou aqui esse sub, né? Existe lá o replace, um método de string que poderia funcionar da mesma forma? Sim, poderia, tá? Mas isso que a gente vai fazer aqui agora funciona muito melhor com expressões regulares. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 espaços, tá? Mas assim, eu não quero deixar 3 espaços aqui. Eu quero deixar de uma forma que funcione com 3, 2, 4, 5, com qualquer tipo de padrão que tenha espaços múltiplos, tá? Então, o que eu vou botar aqui? Eu vou botar um espaço em branco e vou botar um mais, tá? O que significa esse mais? Esse mais aqui significa que eu vou procurar por esse padrão de espaços múltiplos. Esse mais aqui significa que eu posso ter 2, 3, 4, 5, quantos forem espaços vazios, que é o caractere que está aqui antes. O caractere que está aqui antes é de espaço vazio, então eu vou poder procurar por múltiplos espaços vazios. Esse que é o poder das expressões regulares, tá? É uma coisa como essa de espaços múltiplos, a gente consegue simbolizar de uma forma bem tranquila. Eu boto um único espaço e boto um mais. Isso significa que ele vai procurar por um padrão desse espaço vazio 2 ou mais vezes, tá bom? Então, eu quero que isso aqui vire o quê?
Eu quero que isso aqui vire um único espaço vazio, certo? Como eu falei, eu estou padronizando primeiro todas as eventuais separações por um único espaço vazio, tá? Então, vai ser basicamente isso que eu vou fazer aqui. E eu vou substituir isso aonde? Eu vou substituir isso na minha string nova, tá? Então, eu estou aqui pegando essa string nova, passando para cá, fazendo essa substituição e reatribuindo a string nova, beleza? Eu vou rodar novamente essa célula, repara que esse número aqui vai mudar, tá? Então, ó, virou 12, e eu vou rodar novamente essa célula aqui. Repara o que vai acontecer com o ID usuário. ID usuário tinha 3 espaços. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ele passou a ter um único espaço, tá? Por quê? Porque agora a gente tem essa linha aqui que substitui múltiplos espaços por um único espaço. Show? Então, basicamente, essa daqui é a segunda alteração que a gente vai fazer. E agora? Agora que eu tenho os espaços padronizados para um único espaço, eu vou pegar esses espaços e substituir por underscore, certo? Porque lembra, o meu objetivo final é chegar aqui no snake case, tá? Então, os espaços, eles têm que, em algum momento, serem substituídos por um underscore, tá? E, obviamente, depois eu tenho que me preocupar em substituir, botar todo mundo em letra minúscula, né? Tem algumas etapas aí, tá bom? Mas eu sei que em algum momento eu tenho que fazer isso. Então, vou fazer isso agora. Eu vou, novamente, reatribuir a minha string nova. Vou usar aqui o re.sub novamente. E agora eu vou substituir um espaço vazio por um underscore. Aonde? Na minha string nova. Então, eu estou reatribuindo essa variável, tá? Vamos rodar essa célula aqui. E vamos rodar essa daqui. Repara o que vai acontecer com todos os espaços. Todos eles foram substituídos por underscore. Ok? Então, a gente está quase lá. Agora, tem uma situação aqui que é a situação mais complicadinha, tá? Que é a da coluna cor disponível. Para pensar, a cor disponível ela já não tinha espaço nenhum. Mas eu preciso separar as palavras cor e disponível. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso encontrar algum padrão aqui. Eu sei que isso daqui está na forma de um Pascal Case. Tá? Repara, ela está assim, ó, maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula, certo? O início de cada palavra está com uma letra maiúscula. Então, isso daqui está em Camel Case. Tá? Eu tenho que converter para Snake Case. Tá bom? Porque, como eu falei, eu quero padronizar tudo com Camel Case. Ok? Desculpa, com Snake Case. Então, o que eu posso procurar? Bom, eu posso procurar o seguinte. Cara, eu sei que toda vez que eu tiver uma letra minúscula e em seguida uma letra maiúscula, eu vou querer que isso seja separado em duas palavras e a separação não vai ser um espaço vazio, vai ser um underscore. Tá? E eu posso efetivamente procurar por esse padrão. Esse que é o poder de expressões regulares. Por isso que eu estou usando expressões regulares aqui nesse vídeo. Porque eu posso passar essa instrução. Tá? Vamos lá. Vamos aqui colocar mais uma linha. String nova. Tá? Eu vou botar aqui re.sub. E vou procurar por esse padrão. Tá? Esse padrão envolve a ideia de grupos. Tá? E grupos em regex a gente usa parênteses. Então, eu vou ter aqui dois conjuntos de parênteses. Um para o primeiro grupo e outro para o segundo grupo. No primeiro grupo, eu quero deixar bastante claro que eu tenho que ter letras minúsculas. Tá? Então, eu vou passar aqui, ó, repara que agora eu abri colchetes aqui dentro, e vou passar aqui, ó, A-Z, o que vai indicar para mim que eu tenho qualquer letra minúscula de A a Z. Tá bom? E para deixar isso mais genérico ainda, por mais que aqui nos nomes das minhas colunas não tenha dígitos, eu também vou botar aqui 0-9 para indicar que eu também posso ter dígitos. Tá? Então, se você tem algum data frame aí que tem números no nome da coluna e tal, isso aqui também vai ajudar você. Tá bom? Então, eu tenho aqui letra minúscula ou dígito. Tá? E o segundo grupo vai ter aqui A até Z. Tá? Só que repara que eu botei A até Z maiúsculo. Então, o que eu estou procurando? Eu estou procurando grupos de letras minúsculas ou dígitos, tá? Seguidos de letra maiúscula. Beleza? E o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma substituição. Tá? Eu quero fazer uma substituição da seguinte maneira. Eu quero que seja uma separação do primeiro grupo pelo segundo via underscore. Tá? Como é que eu posso indicar isso? Eu posso indicar o primeiro grupo com /1. Underscore /2.
Simples assim. Só que eu preciso botar aqui na frente um R, para indicar que isso daqui é uma instrução de whole string em Python. Beleza, um conceito que pode ser que nem todo mundo saiba, então vamos fazer uma pausinha aqui e vamos explicar isso, tá? Vou criar umas células aqui embaixo só para a gente entender o que diabos é uma raw string, tá bom? Eu vou botar aqui um print, tá? Eu estou no Jupyter Notebook, eu não precisaria efetivamente usar um print aqui, mas vou usar o print só porque eu acho que fica mais fácil da gente entender. Então eu vou botar aqui, ó, hashtag programação. Beleza? Print hashtag programação. Se eu rodar essa célula, vai estar aqui, hashtag programação. Até aí eu acho que não tem problema nenhum. Agora, em programação, tá? Isso que eu vou mostrar aqui não necessariamente é específico de Python. Em programação, existem alguns caracteres de escape que têm instruções especiais, tá? Por exemplo, o que acontece se eu botar um /n aqui, tá? Se eu rodar essa célula agora, repara o que vai acontecer. Hashtag programação, só que teve uma quebra de linha, tá? Esse /n é uma instrução que a função print vai entender como sendo uma instrução de pular linha. Tá? Esse N é de new line, então e a barra é para indicar que vem ali uma instrução. Tá? Então esse /n é uma instrução que passou para a função print de forma a ela entender que tem uma quebra de linha ali. Então, ó, hashtag, aí tem um espaço aqui, porque tem um espaço aqui na minha string, teve a quebra de linha, e aqui, ó, espaço, tá? Repara que tem um espaço aqui, porque tinha um espaço aqui também, programação. Se eu não quiser que tenha esses espaços, posso botar assim, ó, hashtag /n programação sem espaço nenhum. Se eu rodar, repara que agora está tudo alinhado aqui, tá bom? Então vou deixar os espaços aqui só para ficar mais fácil de vocês visualizarem aqui o /n. E o /n é simplesmente uma possível instrução. Existe também o /t, tá? Esse T é de tabulação. Então repara que aqui, ó, é como se eu tivesse apertado um tab aqui. Ele deu um espaço de tabulação, ok? Então existem diversos caracteres especiais. E no Python, a gente coloca essa barra antes para indicar para o Python que depois pode vir uma instrução de algo, uma quebra de linha, uma tabulação ou alguma outra instrução. Agora, o que acontece se eu quisesse dizer para o Python que é para efetivamente aparecer o /t? Tá? Se por algum motivo existe uma barra no nome, digamos que por algum motivo, tá? O nome do canal fosse hashtag /t programação, ok? E eu precisasse aparecer o /t. Eu teria que dizer para o Python, olha, dá o print dessa string, considerando que a barra não é um início de instrução especial. Para isso que existe esse R na frente. Tá? Então repara que agora apareceu aqui, ó, hashtag /t programação. Esse R é para indicar para o Python que é o que a gente chama de uma raw string. Tá? Esse raw em inglês é cru, tá? É como se fosse uma string crua. Olha, ignora eventuais caracteres de escape que tem ali, eventuais instruções que tem ali. Tá? E daí você pode botar o /t, você pode botar o /n, e repara que não teve uma quebra de linha. Tá? Basicamente é isso que indica o R. Toda vez que você coloca um R na frente de uma string, é para dizer para o Python, olha, ignora eventuais instruções de barra alguma coisa que tem ali. E então, voltando para cá, esse R está aqui por quê? Porque eu quero que o Python entenda que isso daqui não é uma instrução de tipo, pular a linha, tabulação, e existem diversas outras, tá? As mais comuns são pular a linha e tabulação. Eu quero que ele entenda que isso daqui é um marcador de posição. Tá? Então, olha, pega a primeira posição, que é isso aqui, tá? E bota um underscore e pega a segunda posição, tá bom? Não é para pular a linha, não é para fazer nada. Então, por isso que tem esse R aqui, tá bom? Beleza, tá? E eu quero aplicar isso aonde? Eu quero aplicar isso na minha string nova. Eu estou novamente sobrescrevendo a minha variável string nova, tá bom? Vamos rodar essa célula. E vamos rodar essa daqui novamente. Repara o que vai acontecer em cor disponível. Agora está cor underscore disponível. E agora, se você for ver, né? Ó, ID underscore usuário, produto underscore descrição, cor underscore disponível, preço, né? Que é a única, já está no formato aí adequado, quantidade underscore em underscore estoque e data. Tá? Então eu não tenho mais barra, eu não tenho mais espaços múltiplos, mas eu ainda tenho um único problema para a gente resolver antes da gente ter o nosso snake case, que é o quê? Transformar tudo em minúsculo. Tá? E para isso eu posso vir aqui e no return botar um ponto lower. E daí a minha string vai ser transformada em letra minúscula. Tá? Vou rodar essa célula, vamos rodar isso aqui novamente, e agora finalmente eu tenho ali ID, usuário, produto, descrição, cor disponível, preço, quantidade em estoque, data, tudo
em letra minúscula, e onde houver separação de palavras, as separações estão com underscore. Então, eu converti, tá, todas as colunas do meu data frame em colunas que seguem o padrão Snake Case. E agora eu posso vir aqui e efetivamente escrever da seguinte forma: df.columns recebe esse list comprehension, e agora eu posso mostrar aqui df.columns, tá? Porque antes eu estava só com list comprehension, não estava atribuindo a nada, agora eu estou atribuindo a df.columns esse string comprehension de forma a ter as minhas colunas reescritas, tá? E agora está aqui, e eu posso dar uma olhada no meu data frame para ter certeza que efetivamente houve a substituição das minhas colunas por esse novo padrão. E agora eu posso vir aqui e botar df.id_usuário, e eu consigo acessar a coluna id usuário tanto usando a notação de ponto quanto a notação de colchete. Eu posso vir aqui e usar a notação de colchete. Tá? Então, eu particularmente, como eu falei, prefiro sempre usar a notação de colchete pelos motivos que eu abordei anteriormente, mas agora, se você quiser usar a notação de ponto, você pode. Beleza? Então, dessa maneira, a gente converteu, né, essas colunas aqui que não seguiam padrão algum em um padrão Snake Case. Tá bom? E já que muita gente às vezes usa o Pascal Case, né, e tal, eu vou mostrar para vocês agora como é que você pode fazer, né, só para a gente ter aí mais de uma maneira de expressar o nome dessas colunas. Eu vou mostrar aqui como é que a gente pode usar o Pascal Case, tá? E para o Pascal Case, eu vou reaproveitar essa função aqui, tá bom? Se você começar desde o início procurando diretamente o Pascal Case, você pode ter um pouquinho de dificuldade. É mais fácil você pegar um padrão já bem definido, que é o Snake Case, e converter esse padrão para Pascal Case, tá? E você vai entender o porquê agora, tá bom? Então, ó, vamos aqui pegar uma célula, tá? Vamos pegar aqui uma célula, só para a gente entender algumas coisas, tá? Vamos pegar as nossas strings, tá? Vou fazer aqui novamente um list comprehension. Então vamos pegar agora as nossas colunas, tá? Lembrando, as nossas colunas elas já estão na forma Snake Case, tá bom? Então elas já estão assim. E o que eu vou fazer? Eu vou passar por cada coluna em df.columns e vou fazer o seguinte, eu vou fazer um split, tá? Vou pegar aqui e botar aqui, ó, coluna.split, e vou fazer um split no underscore. Tá bom? Split é um método de strings em Python, tá? Então, se eu fizer isso, ó, repara o que aconteceu. ID usuário foi transformado numa lista, né, com as palavras ID e usuário. Produto descrição virou uma lista com as palavras produto e descrição. Cor disponível. Preço, que, né, não tinha o que separar. Quantidade em estoque e data, tá? Então, a partir do momento que você tem Snake Case, se você quiser converter para Pascal Case, você pode começar fazendo isso. Separa as palavras, ok? Separa as palavras no underscore. Para isso que serve a split, tá? A split é um método de strings para o qual você pode passar ali uma instrução. Ó, split é separar em inglês. Então, ó, separa nesse caractere específico. No caso, estou separando no underscore. E daí você pode estar pensando assim, cara, e daí? E daí que eu posso agora, né, que eu tenho as palavras separadas, fazer com que elas sofram alguma alteração. Qual é a alteração que eu preciso fazer em cada uma dessas palavras? Se eu quiser o Pascal Case, cada palavra tem que começar com uma letra maiúscula. E para iniciar com as palavras com letras maiúsculas, existe um outro método de string, que é o capitalize, tá? Só para você entender, eu posso pegar aqui uma string, como por exemplo a string usuário, e botar aqui ponto capitalize, e o retorno vai ser o usuário, só que o usuário com a letra maiúscula, tá? Então, beleza, eu já sei que eu posso separar esses Snake Cases no underscore, eu posso pegar cada palavra e botar ali o capitalize, tá? E como é que eu posso juntar isso? Ora, existe um método de strings em Python que é o join, tá? Então, ó, eu posso aqui, vou fazer um exemplo com com uma coluna, tá? E depois a gente vai unir tudo isso. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso botar aqui uma string vazia, tá? Repara que não tem espaço aqui, tá? Eu botei uma string vazia. Vou botar aqui, ó, ponto .join. E posso passar para o join aqui uma lista de palavras, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, por exemplo, id
e usuário. Repare que o retorno aqui para mim foi ID usuário, tudo junto. Tá? Tudo junto por quê? Porque aqui eu passei uma string vazia, então ele entende que é para não ter nada separando. Só para você entender, eu poderia aqui botar, por exemplo, 999, ele ia botar ID 999 usuário, ele ia entender que é para juntar essas palavras separando com 999. Tá? Então, no caso, eu quero simplesmente juntar as palavras sem nada ali entre eles, então botei uma string vazia, .join. Então, ó, vamos pegar essas três informações. Eu sei que eu posso pegar os meus snake cases, separar eles nos underscores, ok? Eu sei que eu posso pegar as palavras e colocar uma letra maiúscula nelas, tá? E eu sei que eu posso pegar o resultado disso e usar o join para juntar isso e ter o meu resultado final no camel case. O que eu vou fazer? Eu vou juntar essas três informações agora em uma função, tá? Então vamos lá. Vamos definir uma função. E essa função, eu vou dizer que é uma função que é para converter string em Pascal case. Então eu vou botar aqui string to Pascal case. Tá? E ela vai receber o quê? Ela vai receber uma string. Tá? Então repara, eu estou dizendo que eu vou receber uma string mesmo, sem ser snake case. Mas o meu trabalho vai ficar mais fácil se antes eu converter para snake case, porque daí eu posso dizer que é para fazer um split no underscore. Tá? Então vamos lá. Eu quero escrever isso daqui de forma a gente usar um list comprehension que nem a gente usou anteriormente. Tá? Então vou botar aqui, ó, Pascal case. Ok? Vai ser o nome da minha variável e vai ser a variável que eu vou retornar. Tá? Eu vou retornar no final aqui Pascal case. Então, ó, pensa comigo, como é que eu posso escrever isso daqui, ok? Eu sei que no final tem que juntar o resultado, tá? Então, eu sei que eu vou juntar isso aqui, vou ter uma string vazia .join, tá? E eu vou juntar alguma coisa aqui, tá bom? O que eu vou juntar? Ora, para pensar, isso daqui eu posso entender isso aqui como sendo palavras, certo? Tudo bem, ID não é bem uma palavra, mas vamos facilitar aqui a nossa linguagem, tá? Então, o que eu vou juntar? Eu vou juntar palavras, tá bom? Então, eu vou botar aqui, ó, palavra, tá? E essas palavras, elas passaram por um processo de quê? De pegar a letra inicial e transformar em maiúscula, com um ponto capitalize. Então, beleza, ponto capitalize, tá bom? Então, isso aqui vai ser o início do meu list comprehension, tá? E agora, isso daqui, essas palavras vieram da onde? Essas palavras vieram de algum lugar. Então, for palavra in. Isso daqui veio da onde? Ora, o que eu fiz primeiro? Eu primeiro considerei que eu já estava com tudo com um snake case, certo? Então, eu vou considerar que eu apliquei string to snake case na string que foi passada para cá, tá bom? Na string que foi passada para cá. E o que eu fiz? Apliquei um split no underscore. Show? Então, basicamente é isso aqui que eu estou considerando. Ora, vamos rodar essa célula, definir essa minha função, e agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar um list comprehension string to Pascal case, tá? E eu vou aplicar isso em coluna para cada coluna em df.columns. E tá aqui, ó, ID usuário, produto descrição, cor disponível, preço, quantidade em estoque e data. Tá bom? Aí você pode estar pensando assim, mas elas já estavam na forma aqui de snake case. Sem problemas. O que eu vou fazer? Ó, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, vou reiniciar o meu kernel, tá? Reiniciar o meu kernel. Reiniciei. Então, todo o código que a gente fez aqui não existe mais. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou rodar essa célula aqui para a gente definir o nosso data frame de novo. Ó. Rodei. Repara que apareceu 1 de novo, porque ela é de novo. Eu comecei a numeração tudo de novo. Vamos conferir. Ó. O meu def.columns voltou a ser aquele todo estranhão, certo? Vou lá no final, só para ter certeza. Ó. Vou criar umas células aqui no meio. Ó, def.columns. Tá todo estranhão, certo? Agora o que eu vou fazer? Vou rodar essa célula, eu vou definir essa, na verdade eu vou ter que rodar essa daqui, né, para a gente definir essa função que a gente está usando ela. Então, ó, defini a minha função, mas eu não apliquei em def.columns, então def.columns continua igual. E agora eu vou rodar essa célula para definir essa função. E agora eu vou rodar essa daqui para a gente aplicar no def.columns, que de novo está assim, não está convertido para snake case. Então o que vai acontecer? Dentro da minha função, vai converter cada
cada uma dessas colunas para Snake Case e depois vai converter para Pascal Case. Então, ó, vou rodar essa célula aqui e eu tive exatamente o mesmo resultado. Tá? Então é só para mostrar para vocês, né, que funcionou porque eu já tinha feito a conversão antes. Não, tá? Se eu rodar e definir as minhas funções sem aplicar antes já em Snake Case, vai funcionar da mesma forma porque eu estou aplicando a Snake Case aqui dentro. Beleza? Então, agora eu mostrei para vocês duas maneiras. Daí você pode achar o padrão que você achar mais interessante, tá? Como eu falei, boa parte das vezes a gente usa Snake Case ou usa o Pascal Case, tá? Mas, Francisco, eu quero usar o Camel Case, eu quero usar o Kebab Case. Beleza, você pode adaptar essas funções aqui, tá? Para respeitar algum desses padrões aqui. Beleza? Você só vai precisar de um pouquinho aqui de regex, tá? Eu espero que, mesmo que você nunca tenha visto regex na vida, que você pelo menos tenha entendido um pouquinho a lógica aqui. E, de novo, se você quiser, né, um pouquinho mais de fundamentos ali de regex e tal, você pode ver esse nosso vídeo aqui, tá? Falando sobre regex, e daí você vai entender cada um dos passos aqui, você vai entender esses sinais especiais, você vai entender essa ideia de grupos de substituição, tudo isso tem lá no nosso vídeo, tá bom? Mas o meu objetivo aqui era mostrar para você que isso aqui é possível, tá? E não apenas possível, é recomendado, ok? E quando você tem uma função feita por você, você pode adaptar isso daqui para a sua realidade. Eu tenho aqui um data frame que eu sempre pego de uma página web, e daí em HTML espaço às vezes é representado por porcentagem 20, e eu preciso retirar esses porcentagem 20, beleza, você bota aqui um substitui porcentagem 20 pelo que você achar mais interessante na sua situação. Quando é uma função feita por você, você pode adaptar para a sua situação, tá? E, só para finalizar o vídeo, né, eu quero dizer que existem algumas bibliotecas que fazem essa parte de limpeza de strings, tá? Se você quiser que a gente aborde alguma delas e tal, deixa aí nos comentários, a gente faz um vídeo aí falando de algumas delas, tá? Mas eu quero dizer para vocês que, às vezes é interessante, tá, você ter essas funções personalizadas, você criar a sua própria função. Por quê? Porque quando você usa uma biblioteca externa, é mais uma dependência. Tá? É mais uma dependência que tem ali dentro do seu projeto. E hoje em dia, né, várias equipes de desenvolvimento elas têm evitado aumentar o número de dependências por segurança. Tá? Existem muitos ataques hoje em dia que se chamam de ataques de supply chain, em que eles buscam infectar, né, ou modificar códigos de dependências, justamente tentando fazer com que as pessoas que usam essas dependências acabam tendo um código malicioso ali dentro, tá? Então, muitas equipes de desenvolvimento têm sido cada vez mais restritas no número de dependências que usa. Então, isso aqui que a gente está fazendo não é o objetivo final do código, certo? O objetivo final do código é a análise do data frame, análise exploratória, construção do modelo e tal. Então, muitas das vezes, as equipes elas estão sendo bastante restritivas, dizendo, olha, a gente só aceita bibliotecas que são para a finalidade final do projeto, né, que é fazer análise exploratória, criar um modelo e tal. E todas as outras coisas que estão secundárias, por questões de segurança, a gente está evitando usar dependências. E daí você, numa situação como essa, né, pode criar a sua própria função ao invés de instalar uma biblioteca à parte. Tá? Até porque, por experiência própria, essas bibliotecas que fazem essas limpezas de string e tal, elas são feitas para abordar, né, os mais diversos tipos de problemas de string possível, tá? Então, caracteres especiais, né, enfim, uma infinidade de situações. Mas na vida prática, muitas das vezes, você sempre tem os mesmos problemas, como, por exemplo, isso daqui, tá? Então, ao invés de você ter uma bazuca ali que resolve qualquer problema de string, às vezes é mais prático, tá? E mais fácil de você controlar o seu código, você substituindo, resolvendo, né, os problemas de string que aparecem com mais frequência no seu código, tá bom? Então isso daí é uma vantagem, né, de você fazer a sua própria função ao invés de utilizar bibliotecas já prontas, tá bom? Mas, dito isso, se você quiser que a gente aborde bibliotecas já prontas que fazem essa questão aí de limpezas de string, padronização de string, deixa aí no comentário que a gente pode eventualmente fazer um vídeo específico sobre isso, tá bom?
Se esse vídeo foi útil aqui para você, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que mais você gostaria de abordar, se você gostaria que essa função fizesse mais alguma substituição, deixa aí nos comentários, eventualmente a gente complementa esses vídeos aqui, compartilha, tá, esse vídeo com mais alguém que você achar interessante e não se esqueça de olhar aí na descrição para você ter esse material aqui e outros materiais que nós costumamos disponibilizar, como mini curso e tal, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Deixa o seu like, compartilha. Um grande abraço e até a próxima.